Olá pessoal, meu nome é Baleidan Moreira Campos. O objetivo de abrir esse canal aqui porque eu vou dar aula de inglês para as pessoas que têm interesse no Brasil, qualquer parte do mundo, né? Mas eu quero dar um foco especial aos que moram aqui no norte de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Não porque eu nasci em Almenara e fui criado na cidade de Medina, não por isso, mas é porque estás aos poucos tendo uma necessidade tremenda de falar a língua inglesa como a segunda língua aqui na região. Haja vista o que está acontecendo já na cidade de Araçuaí, que vocês podem ver aqui no... Isso aqui é o lítio, uma pedra que tira, daí se extrai o material ideal para fazer baterias para os carros, né? Já há uma empresa muito grande lá na cidade de Araçuaí, a todo vapor, de modo que em breve, não que eu sou um profeta, não é isso, mas a realidade é, muitos lugares como Medina, onde eu estou, e outros lugares de Tinga e mais cidades vão aparecer aqui no Vale de Jequitinhonha, que vão precisar mesmo, quem tiver inglês vai ter prioridade de conseguir trabalhar nessas empresas, porque elas vão aumentar e muito para o bem do Vale de Jequitinhonha nas próximas décadas, talvez séculos, por que não? Mas antes de dizer para vocês quais serão as técnicas que eu vou usar para dar o curso, primeiramente seria legal que eu mostrasse para todos como que eu aprendi a língua inglesa. Vamos descer aqui um pouco, se vocês perceberem aqui sou eu, 1976, quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Esse aqui embaixo é meu pai, já falecido, o senhor Idebrando, aqui minha mãe, aqui o senhor Valdemir, que também me ensinou um pouco de inglês. Esse aqui é o principal causador de eu gostar da língua inglesa, chamava John Barry. John Barry, ele veio aqui para Medina em 1975, foi um acordo feito com o governo dos Estados Unidos, com o de Minas Gerais, para ele ensinar aqui para os fazendeiros plantios, as formas novas de agronomia, né, que ele era técnico em agronomia, de como plantar arroz, feijão e assim por diante. Ele veio, fez um bom trabalho e voltou em 1977 para o país dele. Infelizmente nunca mais voltou ao Brasil, mas fez amizade com meu pai, né? Também com essa pessoa aqui, que sou o Valdemir, que foi muito amigo nosso também. Aqui é meu pai, como já falei, né? E todo mundo na época queria aprender a falar a língua inglesa aqui em Medina. Não só meu pai, mas outras pessoas também porque deixou uma influência muito positiva na época, quando eu tinha meus 6 anos de idade. Eu lembro que no ano de 1978, quando eu tinha apenas meus 6 anos, né, na rua aqui Luiz Tanuri, no grupo, eu morava ali em frente, e o que aconteceu? Meu pai começou a estudar inglês, e havia umas expressões interessantes que eles falavam, que eu ficava debaixo da mesa ouvindo eles falando, que eu achava legal, que era tipo assim, the book on the table, né? The chair has 4 legs. Eu achava bonito, mas não entendia nada do que estava acontecendo. E para piorar a situação, de forma também positiva para mim, uma cantora escocesa, ela lançou uma música muito bonita, que era a música It's a Heartache. Eu não sou um bom cantor, mas a música era mais ou menos assim, como vocês podem ver aqui, ó. It's a heartache, nothing but a heartache. It's when it's too late, it's when you're down. Eu queria entender o que era down, o que era heartache, não entendia nada do que ela estava falando, mas sempre com aquela vontade de um dia tentar dominar a língua inglesa através do que eu estava ouvindo naquela música. E quem sabe um dia eu ia aprender, né? Embora com o tempo eu percebi que não é através de música a melhor forma de aprender inglês, mas na época sem experiência, com 6, 8 anos, tudo que eu achava de inglês eu ia estudando. E essa música ajudou um pouco sim, na época. Em 1985, o Michael Jackson, acho que todos conhecem, lançou uma música muito legal também, fez muito sucesso, chamava We Are The World. Essa música, We Are The World, também me incentivou muito a querer um dia falar fluentemente a língua inglesa. Agora, mais um pouquinho, aqui no dia 8 de setembro de 92, eu deixei a casa dos meus pais aqui de Medina e fui morar numa fazenda no interior de São Paulo, onde lá havia muitas pessoas que falavam inglês. Fui fazer um trabalho voluntário, né? Fiquei lá durante 8 anos e meio, e assim que eu cheguei, comecei a ter contato com as pessoas que falavam inglês. English Speaking Country, né? Qualquer país, pessoas que falam inglês, chama-se English Speaking Country People, que a língua inglesa seria a língua materna. Também conheci um amigo meu que chamava André Bittencourt, que já dominava a língua inglesa, e ele é do Rio Grande do Sul, e estudamos juntos durante uns 8 anos e meio que lá estive. Depois saí de lá em 2001 e casei também em 2001, foi dia 27 de agosto, como está aqui no PowerPoint, eu cheguei em Londres, já casado,
E minha esposa, que tinha na época estudado só 4 meses comigo aqui em Medina, foi morar comigo em Londres, né? Só eram nós dois na época. Depois, quando vieram nossos filhos. E aqui é um ponto interessante que é mostrar que é uma técnica que me ensinaram. Eu comecei a passar para minha esposa lá em Londres, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que isso vai fazer diferença para você aprender qualquer língua, as técnicas que serão usadas daqui para frente. E não foi nada que eu criei, apenas me ensinaram, eu passei para minha esposa, e todo mundo que estuda inglês comigo acaba aprendendo inglês, porque são técnicas práticas e não tem outra a não ser essas para a gente aprender uma língua. Assim que eu cheguei em Londres, o que aconteceu? Minha esposa lá começou a trabalhar e eu fiquei um pouco ainda sem trabalho, que é normal quando mudo para Londres, né? Um imigrante, primeiro as mulheres conseguem, geralmente depois os homens. Mas depois de 2 meses também consegui trabalho, e minha esposa queria, no caso, pegar o ônibus de manhãzinha cedo, né? De meio de manhã, e queria que eu levasse ela até o ponto de ônibus. Eu dizia para ela assim: não vou te levar no ponto de ônibus, porque se eu levar você lá, eu vou ensinar você a dar o peixe para você, tem que ensinar você a pescar. E você tem que destravar a língua. O que é destravar a língua? É justamente falar inglês. Começar a falar, porque se você não fala, você não aprende, né? Não foi assim que uma criança aprende a falar com os pais. Ela ouve o pai, entende, depois fala errado, depois fala certo. Quando eu tinha, por exemplo, meus 4 anos aqui na rua Primavera em Medina, havia uma palavra que eu falava errado. São muitas, né? Mas uma que eu lembro que era a palavra 4. Eu falava cato. Falava errado. Mas o que aconteceu? Depois que eu aprendi a falar certo, eu nem queria falar errado, porque eu achava engraçado as pessoas rirem de mim. A simplicidade de uma criança e humildade você também tem que demonstrar ao aprender uma língua. E eu disse para minha esposa: se eu for, você não vai destravar a língua, não vai aprender inglês nem aqui em Londres, nem lá em Medina, nem em Taubi, nem em Rubi, nem na fazenda lá, a Fazenda Simpatia, que era o Donzinho Lacerda, onde minha mãe morou na década de 40, também não vai dar para aprender em lugar nenhum. Tem que fazer assim. Você vai, e o que você quer? Ela disse: eu quero que eu parar perto de uma estação de metrô chamada Edgware Underground Station. É uma estação de metrô perto de onde nós morávamos. Eu morava em Bournemouth. Então quem mora em Londres sabe que Bournemouth está no norte de Londres, e Edgware Underground Station é mais ou menos 10 minutinhos perto, e minha esposa limpava a casa ali perto. Aí eu peguei e escrevi uma frase mais ou menos do tipo assim: Can you stop for me in any bus stop close to desculpa, Edgware Underground Station, please? Can you stop for me in any bus stop close to Edgware Underground Station, please? Então você vai lá, mostra para o motorista, tenta falar. Se você não conseguir, pede para ler, e aí vai aprendendo para destravar, porque os músculos da língua, a língua fala: essa aqui é a minha, usa a sua, vocês também têm que usar as suas. Tem que destravar mesmo, porque você não está acostumado em falar inglês, você só fala em português. Então os músculos são outros, não são os mesmos. É por isso que quando você fala português e você é a língua materna e vai falar inglês, então esse toque dos músculos da língua com os músculos que fala a língua inglesa, dá o sotaque, que você perde depois que você tem 2 anos de idade. Toda criança até os 2 anos aprende qualquer língua sem sotaque, mas depois dos 2 anos ela vai sempre ter um sotaque, que é normal, que não pode confundir sotaque com pronúncia relaxada. Minha esposa começou a ir e tal, e também na escola de inglês, lá em Edgware Underground Station, que é perto, lá quando você sai do lado direito, tem uma escola de inglês. Foi. Depois de 6 meses, ela também, na casa que morava, tinha uma inglesa que alugou para nós um quarto, chamava senhora Kathleen Clark. Ela também gostava de ensinar inglês para mim, que eu já falava, já estava aprimorando, e minha esposa aprendendo do zero. Depois de 6 meses, um dia eu estava no primeiro andar esperando minha esposa trazer a janta, que um dia era uma sopa, que estava bem frio no dia, eu lembro, é mais ou menos de dezembro de 2004. Aí o que eu fiz? Eu ouvi bem, falei assim: olha, pensei comigo, o inglês da minha esposa está melhorando. Aí quando minha esposa subiu, falei: seu inglês está melhor. Então dessa vez, ao invés de ela fazer um biquinho como ela fez um dia que eu não quis levar ela no ponto de ônibus, ela deu um sorriso, porque melhorou mesmo o inglês, ela praticando, se esforçando, estudando, ouvindo alguns vídeos como aquele seriado Friends, que a legenda é em inglês, não em português, que em português atrapalha você a aprender. E assim ela foi aprendendo, em 2 anos e meio começou a falar inglês. Aí quando foi no ano 2008, isso que é um ponto interessante aqui, eu quero mostrar para vocês. Quando eu cheguei em Londres em agosto de 2004, um mês antes chegou o quê? 4 amigos meus que vieram de São Paulo, que era o Caio, o Mevtício, o Zebedeu Júnior e o Zebedeu Pai. Eles foram também trabalhar em Londres. E nós marcamos jantar, depois de 4 anos, num pub, que geralmente o pessoal fala pub,
mas está certo, ambas. É como falar tia aqui em Medina ou tia na Bahia, é sotaque, mas tudo está certo, ninguém está errado. Então os pub ingleses, que é os botecos, um excelente restaurante, a gente foi jantar e o Zebedeu pai, que tinha um pai e um filho, o Zebedeu pai já falava inglês fluentemente, ele é doutorado em economia e trabalha no banco lá no Banco do Brasil em São Paulo. O filho dele, que é Zebedeu Júnior, também trabalha no banco, mas não fala inglês, fui lá aprender. O Caio Meve Tissa, sou mestrado em Direito, também estava lá conosco na janta. E no finalzinho, eu aproximei do Zebedeu e preste atenção na conversa que eu tive. Falei assim, Zé, você já está aqui 4 anos, Zé, você tem doutorado em economia, o seu cérebro está bem mesmo preparado para aprender inglês, mais do que minha esposa que tem o 2º grau, ou outras pessoas que não têm grau nenhum, só que aprendem a saber ler e escrever, consegue mesmo falar bem inglês. Você ainda está derrapando para falar inglês, Zé? Só no gogogó, e ainda não aprendeu nem você, nem o Caio, nem me disso. Aí o Zebedeu, sabe o que aconteceu? Não sei não, Zé. É que é o seguinte, eu estava indo na escola de inglês, naquela que a sua esposa vai, de fato. Lá em Edgware Undergraduate Station, como já disse, há uma escola. Minha esposa, quando minha esposa ia para a escola, eu levava de carro, deixava minha esposa lá e de vez em quando eu encontrava com o Zebedeu Júnior, sim. Depois ele limpava vidro, lá em Londres eu limpava vidro, de 2004 a 2012. Tá, e depois aconteceu o que, Zé? Aí eu chegava em casa, ele explicando, chegava em casa, eu pegava os livros e guardava. Eu conversava com meu pai, conversava em português. E falava com o Caio Meve Tissa também em português. E assistia o Jornal do Brasil. E assistia o filme legenda em português. Não pode, porque sentimentos linguísticos diferentes. Português é português, inglês é inglês. Se você assiste vídeo a um filme e tem a legenda em português, vai te atrapalhar e muito você aprender inglês. Tem que ser em inglês a legenda. É o que minha esposa fez, assistir a legenda em inglês do seriado Friends. Aí funciona. Tá, e o que mais? Aí falar com minha mãe no final de semana em português. Aí eu te falar pra Zé, assim você não aprender inglês em lugar nenhum, Zé. Nem aqui, nem no Brasil, nem em Medina, nem Araçuaí, nem em Tinga, mano, lugar nenhum. Tem que praticar, Zé. Tem que destravar a língua, Zé Bedeu. Aí eu falei pra ele o que é o seguinte, ó, mais pra frente. Que aprender inglês é mesmo como dirigir. Tira a carta, você tem que dirigir. Se você não dirige, você não é motorista. Tem que ir pelo menos 2 ou 3 anos, sabe fazer uma curva 90 por hora, sabe andar nas neves lá em Londres, se no Brasil, como andar nas enchentes, não é verdade? Se você não sabe fazer isso, não é motorista. Depois que aprende, não esquece mais. Outra coisa, aprender inglês, Bedeu, é como andar de bicicleta. Depois que você aprende, nunca mais você esquece. Por exemplo, um dia eu fiquei 20 anos sem andar de bicicleta. Aí um dia eu peguei a bicicleta dos meus amigos para dar uma volta aqui em Medina, fui certinho, não caí, fui e voltei tranquilo, mas já aprendi. Outro dia eu fiquei 8 anos sem falar inglês, aí eu precisei falar inglês lá no meu trabalho, tudo estava aqui guardado, porque eu não esqueci, depois que aprende, mas tem que aprender, Zé. Daí eu aproveitei para falar o seguinte para o Zé, sabe, esse dia eu vi lá na casa, eu vi o Caio Meve Tissa estava trabalhando, né? Você sabe que mora em Boreham Wood, na rua Norfolk Garden, e ele estava limpando em frente à casa que eu moro, o quê? A casa do seu Peter, da senhora Elizabeth. Olha o que aconteceu lá. Estavam os 3 trabalhando, Caio Meve Tissa, ok. Caio Mévio, eles limpam o vidro. Cobra 20 libras para limpar o vidro da casa do seu Peter. E o Tício limpa o jardim. O jardim é mais difícil, então 50. No final do trabalho, sabe o que eu vi, Zé? Eu vi os 3 chegando à porta para pegar o dinheiro depois do trabalho. Pegaram o dinheiro do seu Peter, sabe o que eles fizeram? Falou assim, ok, thanks, goodbye, e foi embora. Fala pra eles, Zé Bedeu, que ok, thanks, goodbye, isso não dá em nada, não ajuda em nada para ele falar inglês. A minha bisavó lá em Jacinto, na década de 40, sabia o que significa ok, thanks, goodbye. Todo mundo sabia que ela não falava inglês e ela reconhecia isso e nunca aprendeu inglês. Sabe por que falava ok, thanks, goodbye? Tem que dialogar, gastar, destravar a língua, Zé. Quando eu falo a língua, essa aqui é minha, usa a sua para aprender. Os músicos têm que ser exercitação, não aprende. Outro dia, sabe o que eu percebi, Zé? Olha só o que aconteceu lá. Eu estava vendo o Caio Meve conversando. Olha o seguinte, que interessante. Estava conversando que eles assistiam a um jogo de futebol, ok. Aí eu vi, o primeiro time era Arsenal. Quando falou Arsenal, Zé, foi ok, boa pronúncia, os ingleses vão entender. Aí depois disse que vai jogar com o time é West Ham. Fala para ele que Ham é primo carnal do sapo, e não tem aqui, só tem lá no Brasil. Aqui tem frog, Zé. Não é que é chique, a pronúncia é essa, frog, que é sapo. E o time chama West Ham. Ham quer dizer presunto, e presunto é feito de carne de porco, não é de carne de rã, quer dizer, não tem nada a ver com rã, Zé. É West Ham. Se falar rã, os ingleses não vão entender, Zé.
Que é outra coisa que eu achei que eu quis melhorar. Eu decidi estar lá num centro tomando uma cervejinha com minha esposa, Zé. Olha que eu percebi, tava o Caio lá, e sabe que seu João acabou de mudar, que lá morava no Brasil, né? Ele é brasileiro também, e que acabou de divorciar, tá passando umas dificuldades emocionais, está aqui trabalhando, tá dando umas arranhadas boas para falar inglês. Aí seu João foi fazer a pergunta pro Caio, o Caio não sabia quem era o seu João. Aí quando ele percebeu que o seu João tinha o sotaque do Brasil, ele falou assim, pode falar em português? É que eu também sei falar. Fala pro Caio, não faça isso, Zé, não pode. A vida é uma mão dupla, é uma reciprocidade, um ajudando o outro, Zé. Se ele para de falar, ele trava o conhecimento dele, não ajuda o seu João e nem a si mesmo. Por exemplo, eu já estou falando inglês, vocês sabem, há mais de 20 anos. Esse dia foi dar aula de inglês para meus filhos, também estão me ajudando a aprender. Sempre é bom falar e falar para aprender, porque português já sabemos, já aprendemos, é como andar de bicicleta mesmo, mas tem que praticar, isso é muito importante. Bem, aí o que eu percebi, demorou muito tempo, aí Zé, Bedeu, Júnior, Caio, Mevitis, eles aprenderam mesmo a falar inglês. Demorou porque eles tomaram decisões erradas, como vocês perceberam assim que chegaram em Londres. Só ficaram no ok, thanks, goodbye, que não ajuda em nada em aprender a falar inglês. Até falei para eles que era importante também falar um pouco de futebol, porque os ingleses gostam de falar de futebol. Aprendeu mais a passo de uma tartaruga, e não uma tartaruga comum, uma tartaruga com cãibra. Não, tem que ser mais rápido para aprender inglês. Recentemente falei com a tia dele, que tem doutorado em economia aqui em São Paulo, a doutora Evódica, eles que eles aprenderam e agradeceu pela sacudida que eu dei no Zé Bedeu e Caio Mevitício, que os três tem, a tia deles é a dona Ariteia, e o Caio Mevitício também ligou para mim, que eles aprenderam depois dessa sacudida que eu dei, porque não pode ficar em Londres só assim. Moral da história, não basta você estar em Londres para aprender inglês, tem que ir à escola praticar como minha esposa fez. E muitos fizeram, aprendem inglês 2 anos e meio, não 7 anos, que é muito tempo. É a passo de tartaruga com cãibra, isso não é bom. Atrapalha. No caso do Zé Bedeu, podia falar até chinês, que ele tinha doutorado. O cérebro é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte você fica. Ele estava demorando porque não estava praticando inglês dentro da Inglaterra. Ou seja, mesmo morando no Brasil, no Vale de Jequitinhonha, você aprende inglês muito bem, é só praticar. Essas são as técnicas que eu vou ensinar para você praticar o inglês, porque senão não aprende em lugar nenhum. Bem, aqui tem o caso do Vampeta, que todo mundo conhece, é uma pessoa que eu gosto muito de futebol, vocês já perceberam isso. Um dia o Vamp disse que quando jogou na Inter, lá de Milão, e também no PSG, ele não aprendeu nem francês e nem italiano. Por quê? Porque durante a aula, o que ele fazia? Ele pegava da caipirinha para os professores, a professora dele, aí não aprendia. Mas na Holanda, quem ensinou ele foi um padre, o padre não dava caipirinha, ele fala bem holandês, que é muito mais difícil do que falar francês e italiano. Isso prova o que eu estou dizendo. Tem que praticar, senão não aprende. Depois que aprende, é como andar de bicicleta, nunca mais você esquece. Outro ponto importante aqui para aprender inglês é lembrar que você tem que ouvir, entender e falar. Fala errado, como eu disse, depois fala certo, aí você vai aprendendo aos poucos a falar correto. Nunca desanimar. Outro ponto que eu quero já corrigir, que tem pessoas que usam música para aprender inglês, não é a melhor forma de aprender isso. Como assim? Veja só, quando você era criança aqui no Brasil, em Moçambique ou Cabo Verde, como é que será que você fazia assim, ó? Papai, eu quero um pão com manteiga e também com mortandela, se possível com uma barra de chocolate. Não, você não cantava, você falava com seu pai. Também uma barra de chocolate é muito chocolate para criança. Agora, brincadeira à parte, não é cantando que você aprende idioma. Cantar atrapalha pegar o sentimento linguístico, você tem que pegar os trejos da língua, tem que falar. Cantar desde quando você estiver ouvindo uma música com a namorada, com a esposa, ou passeando de férias, ok, mas para aprender o idioma, não ajuda muito, pelo contrário, atrapalha você. Olha só a expressão, how do you do? Quer dizer, como vai você? Aí se fosse para você saber, como é que eu diria, como estava, como estaria, como estará, 4 tempos verbais, 4 músicas, 4 meses, 4 anos, vai na gramática, você aprende em um dia, é muito mais rápido. Outro ponto que eu quero mostrar nesse curso de inglês, que é um curso muito interessante, pessoal, é como gravar verbos e algumas palavras de forma que você nunca vai esquecer. Aqui você tem o exemplo do 4 verbos, open, close, break and throw. Throw é como se estivesse bufando. Isso mesmo. Pega a língua, faz essa vibração e puxa a língua para dentro. Throw, throw. Mas percebe que eu falei open, close and break and throw? Não tá legal, tá muito portuguesado. Eu não posso portuguesar inglês e os ingleses não podem inglesar português, senão a pronúncia não fica legal. Às vezes nem entende. Tem outros exemplos como
eu posso citar aqui through. Through que através, fala through. Parece, entendeu? Parecido, mas não é a mesma coisa. Tem muitas coisas para ensinar no curso, mas eu vou ensinar aqui, open, close. Lembra que a modulação da língua inglesa é diferente do português. A nossa língua é direta, ela é meio seca. É o jeito de ser da língua portuguesa, seja aqui em Portugal, qualquer lugar é igual. Você tem que encher o diapasão e falar open, close, break, throw, throw. Open, close, break and throw. Mas o que é isso? Open é abrir, close, fechar, break, quebrar, throw, lançar. Mas não tá legal para você guardar. Primeiro que você não pode guardar muitos verbos porque não é legal. Não vai te ajudar. É de grão em grão que é galinha chupapo. Tem que ser aos poucos. Então, open, faz assim. Abrir, open, close, break, break, throw, lançar, jogar a bola, throw, throw, throw. Melhorou. Open, close, break and throw. Mas ainda tem como melhorar. Pense você vendo uma pessoa na rua, ou se vê alguém abrindo a janela, não precisa falar se é janela de carro, só fala janela por enquanto. Oh, he, que é ele, né? Ou she. Oh, he's opening the window. Oh, close the window. Oh, he's open the window. He's closed the window. Oh, he's throwing the wall. Throwing the ball. Throwing the ball. Veja, daqui a pouco você vai sair na cidade de Medina, ou em Cabo Verde, onde que tiver, em São Paulo, tudo que você vê na rua você vai lembrar inglês, porque você está associando as coisas, aí pega fácil. 3, 4 verbos por dia só, nada mais do que isso, nada de 10, 50, que quando você era criança, seu pai não te dava 50 verbos para decorar, não, vai aos poucos, 3 e 4 tá bom, mas lembre que agora você não vai esquecer o que é open, o que é close, o que é break, o que é throw, ó, bufa, isso, e puxa a língua, throw, throw in, lançando, throw in no gerúndio, throw in, isso é muito importante. Vai errar, vai, mas como os pássaros eles não só voam, eles caem e levantam porque tem que voar de novo. A água, quando quer chegar no mar, o que ela faz? Ela tem rochedo, ela não bate e volta, ela desvia, tem um toque, ela desvia até chegar lá. Você tem que fazer a mesma coisa, como eu fiz para poder ir longe, né? Bem, quando falando assim inglês, parece que eu sei tudo, não sei tudo. Ninguém sabe tudo. A vida é uma escola, é uma reciprocidade, um tem que ajudar o outro. É o que eu disse pro Caio lá, fala com o seu João um pouco, ajuda ele a aprender inglês, não fala, você é brasileiro. Não, aproveita que ele conversa bastante mesmo, em inglês. Porque português você já sabe. Então, essa técnica é importante. Aqui tem essas palavras em português. Eminente, ilustre, elevado, iminente, próximo de acontecer. Então, se o inglês quer aprender português, ele tem que saber disso, por exemplo, eminente, iminente, não é a mesma coisa. A propósito, você sabia disso? Eu aprendi essa palavra faz pouco tempo. Eminente, é ilustre, a pessoa destacável, iminente, está próximo de acontecer. Ratificar, confirmar, retificar. Minha professora Sônia, a professora Celso falou, retificador de automóveis em 89, até hoje não esqueci. Então, associar, muito bom para você lembrar as palavras. Assistir ao jogo, eu não assisto ao jogo, não. Eu só assisti o jogo se eu fosse consertar o jogo, não. O médico, ele assiste o paciente, porque ele conserta, ele modifica. Mas se assistir no sentido de ver, é ao. Sabia disso? É tudo português. Para você ver, sempre tem alguma coisa. Eu vou preferir. Prefiro laranja a abacaxi. Não prefiro laranja do que abacaxi. Prefiro isso do que não. Do que é pleonasmo. Se você gosta de algo, você gosta mais do que outro. Então, mesmo em português, às vezes tem alguma coisinha para aprender e muito mais. Bem, falei, mas ainda não falei inglês, né? Eu tenho que falar para provar para você que esse canal aqui não é fake news. E você confiar no meu trabalho. E vou começar a falar inglês agora e percebe o seguinte. Quanto mais eu falo inglês, mais eu vou esquecendo o sentimento da língua portuguesa e vou me adentrando ainda mais na língua inglesa. E a pronúncia vai ficar melhor. Preste bem atenção. First of all, I have to introduce myself to you right now, okay? My name is Baleidan Moreira Campos and I was born in Almenara, Minas Gerais, 1972. Simply put, August 31st, 1972. However, I was brought up in Medina, Minas Gerais. My family moved to Medina in 1975. The reason why my dad moved to Medina was he was trying to get a good job to feed better his family, and he got it easily, to be fair with you. And the same year, a lovely guy from United States, his name was John Barry. John Barry popped Medina up in 1975 for one reason,
American president had made a special arrangement with him and asked him a special favor to come over here and give you a good techniques, teach good techniques, the best way to plant rice, bean, vegetables for all Medina farmer. And he did his best. And back his homeland in 1977. But can you imagine the atmosphere he left here? Everybody would like to learn English, and that even my dad. I do remember in 1978, my dad and his friend started to learn English. As long as they would try to say something in English language, I was just under the table and listen to any English expression they would try to say, such as the book on the table, the chair has 4 legs, something like that. And the same year, for me, coincidence, a lovely girl from Scotland, her name was Bonnie Tyler. Do you know her? She released so beautiful music called It's a Hierarchy. That one helped me, supported me, encouraged me. Who knows, one day I can speak English fluently. 1985. And this time, a lovely guy from United States. His name was Michael Jackson. By the way, did you know him? Okay, it sounds good, doesn't it? And that one, he released so beautiful music called We Are the World. We Are the World, support me again, helped me, encouraged me. Who knows, one day I can speak English fluently. September 8th, 1992. I left my pet's home. I went to live a huge farm, to be fair with you, nearby Sorocaba. I want to do a special volunteer job for my parents' friends. And I stayed there 8 years and a half. And I met a lot of English-speaking country people. And one guy from Rio Grande do Sul, his name was André Bittencourt. All of them helped me, support me, gave me good techniques to teach, to learn English language. And I did my best, and I got it. When I left this place in 2001, I was speaking English fluently. 2004, I moved to England with my wife, and she could learn English there, and I could improve my English there as well. 2013, I started to teach English. 2020, I started to teach English my son and my daughter. They are very well, they are goes very well learning English. And now my mom has just started learning English as well. So the question is, if I was able to learn English, why not you? If my wife could, why not you? If my daughter and my son, they are learning now, why not you? If my mom has just started, why not you? Think about it carefully. If you really want to see the world, to become shorter for you, you can learn English. Because I am 150% you can get it. If I could, why not you? Então, depois deste breve motivacional, vou deixar aqui mais um vídeo gratuito para você ver como que são as aulas. Se você interessar, pode ir lá no Hotmart comprar o curso. E deixarei agora mais uma expressão para vocês, que é essa aqui: Have you a good day? Cuidado para você não confundir have com heavy, porque heavy é pesado. E perceba que eu não gosto de colocar a tradução em português para forçar você a pensar em inglês. Então a expressão é have, é bem suave. Have you a good day?